Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos neunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Repita comigo. Decidiram atacar o reino de Josafá. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi lida nesta manhã. Quero que o Senhor venha me usar apenas como instrumento na tua presença, Senhor. Minha qualificação, ela não é para tanto, com um texto, um versículo hoje que o Senhor me deu para ler, eu consiga argumentação para falar com cada pessoa e chegar no cerne de cada problema para que a tua palavra traga solução. O homem não consegue, mas a tua palavra é viva e eficaz. O escritor de Hebreus falou que ela penetra nas nossas entranhas, chega na divisão da alma e do espírito. Então que eu seja apenas um instrumento, fale comigo. Essa palavra precisa falar comigo. Eu sou melhor do que ninguém aqui. E fale com cada um, que essa palavra venha nos exortar, nos corrigir e venha também nos alegrar com ela, para que nós saiamos aqui para uma semana de vitória através do poder da palavra, que é isso que eu quero que aconteça conosco que estamos aqui na igreja, com as pessoas que me assistem ao vivo agora, com as pessoas que vão assistir no programa Pensando Bem e também as pessoas que vão assistir no YouTube esse culto totalmente gravado, mas essa palavra é viva, não importa quando assistirem, vão ser abençoados, isso que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando, se aplaude e glorifique o nome poderoso do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, muitas vezes as lutas e os problemas chegam em nossas vidas, e como eu tenho te falado, porque isso é uma teoria humana, viu? Entendam bem. Eu tenho pedido muito para você, muita atenção para ler a Bíblia, muita atenção nos detalhes da Bíblia. Essa teoria que Deus castigou, que Deus fechou a porta, que Deus, sabe, isso é humano, viu? Entendam algumas coisas que você lê no Velho Testamento. O Velho Testamento, para nós, ele traz Cristo nas circunstâncias, e o Novo Testamento traz Cristo na ação. Então, se você procurar em tudo que você lê no Velho Testamento, Jesus estava lá. E foram circunstâncias que o povo passado teve para mostrar que depois da vinda de Cristo, ele também já atuava lá. E muitas vezes, as circunstâncias ruins vêm sobre as nossas vidas, e nós, infelizmente, por falta de conhecimento da palavra de Deus, a gente começa a acreditar que Deus está fazendo alguma coisa de mal para te ensinar. Irmãos, Deus não pode fazer o mal. Entenda isso. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. As pessoas parecem que estão assim obstruídas no seu entendimento para não ler mais a Bíblia. Então qualquer idiota, desculpa da palavra idiota, mas qualquer idiota sai falando aí uma coisa e as pessoas acreditam e começam a ficar assustadas. Irmãos, Deus é amor, Deus quer te abraçar. Deus quer tirar de situações difíceis que nós entramos. Por que nós entramos em situações difíceis? Nós podemos ser tentados pelo diabo, ou pela nossa falta de responsabilidade, nós podemos deixar com que ele entre. São duas coisas distintas. Ele pode te tentar e você pode abrir a porta para ele entrar. Nesse caso que eu li hoje, olha o que aconteceu. Os inimigos do povo hebreu, que aqui o rei era Josafá, eles decidiram atacar o reino de Judá. Simplesmente decidiu. Eles já venceram nós tantas vezes, agora nós vamos lá enfrentar eles. E quando eles vieram enfrentar, eles realmente enfrentaram. Eu quero que você entenda que no mundo nós estamos abertos a passar situações. Não pensa você que aceitar Jesus vai vir uma fada, né? Tem a fada do dente, para quem tira o dente. Faz uma fada, toca na tua cabeça, vira um céu, uma maravilha. Não. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas que permanecêssemos firmes. Que como ele venceu, Jesus de Nazaré venceu, nós também venceríamos. E quando essas situações vêm, Satanás cria alguma circunstância pela boca de algum idiota para falar assim, Deus está te provando. Porque eles querem que nós entendamos que Deus está contra nós. Para chegar um momento da vida você fala assim, não tem para quem recorrer, velho. Se o cara que me criou está querendo fritar, imagina o resto. E o diabo, com a sua astúcia, ele é muito astuto, ele sempre quer ficar no escondido.
Ele sempre quer ficar não aparecendo. Você lembra naquele filme da crucificação? Tem uma hora que ele passa por trás, assim, das pessoas. É assim que ele vive. Ele vive nas sombras tentando te atacar, para que esse ensinamento ruim que nós temos na cabeça, ele venha primeiro e você fala, ai meu Deus, viu? Você já pensou como é que você vai orar para pedir uma bênção para quem está te dando maldição? Ah, porque Deus me levou para o deserto, que Ele quer me ensinar alguma coisa. Não, Jesus Cristo foi no deserto para que você vivesse hoje a vitória de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala, vocês são mais, nós somos mais do que vencedores. Porque alguém venceu e te falou, velho, a vitória é tua. E Satanás, ele cria circunstância para vir sobre as nossas vidas de forma tal a confundir a nossa cabeça, para que venhamos achar que é Deus que está... Irmãos, Deus não pesa, irmão. Esses dias eu li, terrível coisa seria cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa seria cair na mão do Deus vivo. Pela misericórdia dele que nós não somos consumidos, e pela misericórdia dele, o amor dele infinito, permitiu com que Jesus viesse à terra para nos salvar. E aqui os inimigos decidiram atacar. Só que Josafá nos traz algumas coisas, não sei se vai dar para mim pregar tudo isso hoje, mas eu vou, até 10h20, eu vou explicar para você. Quando ele ouviu aquela grande notícia que, os teus inimigos, de um lado e de outro lado do Mar Morto, ele não tinha onde passar. E ele tinha que atravessar. Eles estão vindo contra você. Ele falou assim, agora deu mesmo, né? A primeira coisa que ele fez está no versículo 3. Então Josafá sentiu grande medo. Nós sentimos medo de alguma coisa, está na circunstância humana. Não sei se você já passou isso, mas quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, não dá aquele frio no estômago, parece que cria um vácuo. Você comeu um pão inteiro, você chega lá, está aquele... Parece que o ar, em vez de ir para o pulmão, né, vai para o estômago, fica aquele vácuo no estômago. Você fala, ai meu Deus, vai dar certo. É natural. Você vai enfrentar uma pessoa que pra gente parece que é o bicho papão, né? Parece que o entrevistador é o monstro do lago e você vai, viu? Medo é natural. Só que é o seguinte, o medo não pode dominar as nossas vidas. Ele tem lugar no nosso sentimento, mas não pode ser a totalidade da nossa mente. Quando ele sentiu medo, ele falou assim, eu preciso buscar socorro de alguém. O que ele fez? Ele convocou toda a nação para um grande jejum na terra de Judá. O jejum, o que significa? Abster-se de alimentos para que você não seja impulsionado pelo medo, porque medo é uma vontade da carne, presta bem atenção nas coisas. Quando ele falou assim, ele teve medo, ele falou assim, vou decidir, eu vou buscar socorro de Deus, convocou um jejum nacional para toda a terra. Por quê? Se nós não jejuarmos, a nossa carne não ficar fraca, a carne fica forte e o medo cresce. E na hora do medo a gente faz coisas que não deveríamos fazer. Vou te dar um exemplo simples. Quantos, não vou perguntar para levantar a mão para não causar constrangimento, principalmente aos homens, né? Mas você já viu quando você tem medo de barata? Irmãos, é um bichinho desse tamanho, o peão com 120 quilos. Ai meu Deus do céu, dá pinote. Aranha. Aranha é desse tamanho não, mas ela vai pular em mim, nossa, né? Você vai com chinelo, viu? Pega uma pá daquelas de pedreiro, quando a aranha vir, você dá na cabeça dela. Mas você percebeu o que faz o medo? A barata pode ser voadora, aí você já imagina. A barata com as asas abertas com uma metralhadora .50 debaixo do braço. Quando Josafá fala assim, vamos fazer um jejum, é para que a carne se enfraqueça. Junto com o enfraquecimento da carne, viria a diminuição do medo. E quando a tua carne está fraca, o Espírito de Deus te enche e te fortalece para você ser vencedor. E muitas vezes a nossa carne tem estado muito forte contra as coisas naturais dessa terra. As notícias de problemas que estão surgindo contra nós, muitas vezes está nos assustando. As notícias de coisas ruins parece que está entrando mais fácil na nossa mente do que o poder de Deus em nossos corações. E quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente vai tendo medo. Eu quero dizer para você, essa semana, se você tiver alguma coisa para resolver e você está com muito medo, jejue a Deus. Mas o teu jejum precisa ser a forma de alguma coisa. Porque o jejum só de não comer não resolve nem emagrece, viu? Não vá na conversa de algumas
Não vou falar, né, de algumas coisas por aí. Você tem que jejue pela igreja. Senhor, essa semana eu vou jejuar pela comunidade, para que haja conversão de almas, para que as coisas melhorem, para que o teu poder venha sobre as nossas vidas, para que vá mais gente para a igreja, para que os panfletos que estão sendo distribuídos alcancem as casas, para que a mensagem que está no Facebook chegue no coração das pessoas, para que o YouTube apareça mais e as pessoas consigam mandar mais vídeo para as pessoas verem mais culto. Jejua pela igreja. Não adianta jejuar por você. Jejue pela igreja, porque você está plantando. Quando você começar a jejuar, você vai começar a orar mais. Por isso que o jejum tem que ser acompanhado de oração. E quando você começar a falar mais de Deus, você buscar mais a presença de Deus, você interceder mais para as pessoas, o medo vai parar de ter ênfase na tua cabeça. E quando o medo deixar de ter ênfase na tua cabeça, você não vai ficar falando muito dele. Porque lá em Provérbios fala, a vida e a morte estão no poder da língua, e a gente sobrevive daquilo que a gente fala. Você viu a atitude que Josafá tomou? Os inimigos estão vindo, velho, está vindo de um lado e do outro, você está ferrado, vai passar, vai morrer. Ele falou, vamos jejuar. Só que o jejum tem que ser uma coisa dedicada a alguma coisa do bem. Ele falou assim, vamos jejuar. Quando eles estavam jejuando, eles oraram. E quando eles estavam orando, Deus usou a vida de um profeta para vir falar com eles. Então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de... O cara era de uma ascendência de... Como é o nome do cara? Levitas. Que vinha da linhagem de Asaf. Eles já estavam jejuando. Presta atenção como que as coisas são de uma complexidade muito grande. Se eles haviam recebido a notícia de grandes inimigos, e Josafá não havia pedido jejum para que a carne se enfraquecesse, quando o profeta se levantasse para falar, eles iam falar assim, não vai dar certo. Porque a razão do medo estaria mais na cabeça deles. Muitas vezes nós estamos vindo para a igreja, estamos lendo a Bíblia em casa, Deus está falando conosco, mas o medo está muito grande na nossa vida. E quando o medo está grande na nossa vida, é que a carne está forte. Não sei se você já leu lá, já deve ter lido, Gálatas capítulo 5, versículo acho que 16 e 17, fala assim, a carne e o espírito batalham o dia inteiro, um contra o outro. A palavra de Deus querendo entrar, o medo querendo ficar, a palavra de Deus falando, mas a gente tem uma tendência maligna. Olhem bem para mim, o ser humano tem uma tendência maligna, e Paulo nos ensinou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Não acredite nas coisas que você enxerga, porque as coisas que você enxerga são temporais, elas passam. Acredite na coisa que você não enxerga, que é o poder da palavra de Deus. Aí você já percebeu que se o povo não tivesse jejuando, irmãos, e jejuou todo mundo, até criança de colo jejuou. Até os animais desse reino jejuaram. Aí o profeta de Deus se levanta. Quantas vezes que você tem entrado dentro de uma igreja, quantas vezes que você tem lido a Bíblia, Deus está tentando falar com você, mas a carne está forte. O medo está forte, a arrogância está forte. Irmãos, tem gente que acha que é alguma coisa porque está em alguma posição. E aí as posições passam. As circunstâncias humanas passam. A única coisa que não passa é o poder da palavra de Deus. E essa é difícil de nós assimilarmos. Porque nós estamos cheios de alguma coisa. Nesse caso, do contexto da palavra de 2 Crônicas, capítulo 20, era o medo. Porque era natural ter medo. Te junta 3, 4 povos contra o teu, você fala, meu Deus do céu, vai vir pau. E naquele momento, quando ele decide convocar o povo para jejuar, Deus tocou no coração daquele homem para criar um espaço para o poder de Deus agir na vida deles. E quando depois que eles jejuaram, eles oraram, e Deus falou com eles, eles falaram com Deus, eles relembraram todas as coisas boas que Deus havia feito na vida deles, e eles falaram assim, Deus não vai abandonar a gente junto. Aí levanta o profeta e fala assim para eles, prestai atenção todos Judá e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra tal exército. Deus não chamou ninguém para ser covarde.
Viu? Deus não está falando para você se afastar do problema, que o problema vai se solucionar. Ele mandou enfrentar. Se você tem uma entrevista para fazer, vai lá fazer uma entrevista que Deus vai te abençoar. Se você tem uma negociação de dívida para fazer, vai lá e vai negociar que Deus vai te abençoar. Se você está sendo acuado lá na tua empresa, vai para cima. Você tem alguém que é justo, porque Deus sempre tem pessoas justas. Vai lá e conversa. Olha, eu estou sendo acusado. Vocês lembram da mensagem, eu acho que de sexta-feira? Os caras prepararam tudo contra Daniel, cara. Deputado federal, senador, tudo armaram contra ele. Ele caiu na cova dos leões e não morreu. Você não pode ter medo das coisas. O medo não faz parte do perfil dos filhos de Deus. E o profeta falou, desce para o meio da batalha. Ficai parados e observais o livramento que Deus vai conceder para vocês. Não tema nem vos assusteis, porque amanhã Deus será convosco. Quando o rei ouviu aquela palavra, se ajoelhou com o rosto rente ao chão. E todo Judá e todos os moradores se prostraram diante de Deus e começaram a louvar e adorar a Deus, porque aquela palavra de medo saiu e a palavra profética entrou na mente deles. Vamos fazer uma pequena observação, cada um com a sua, porque nós temos situações diferentes, mas o princípio básico do mal é o mesmo, é Satanás. Em alguns ele atua na saúde, outros ele atua na vida sentimental, outros atua na vida profissional. Mas o princípio do mal é ele. Quanto tempo em nossa vida que nós temos dado mais ênfase para o medo do que para o poder de Deus? E se você começasse a perceber, quando a gente tem muito medo, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de buscar as coisas naturais de Deus, porque a gente só pensa no pior. A coisa nem aconteceu, você já está projetando que já afundou o barco. Às vezes era só um furinho no casco que dava para você pegar uma ferramenta que tem dentro do teu barco, fechar o furinho. Porque Deus sempre dá ferramenta em nossas mãos. Deus nunca deixa um filho desamparado. Às vezes o problema é que Deus coloca a ferramenta bem do lado da gente e a gente não enxerga a ferramenta de Deus. A gente enxerga o problema, porque o teu foco está no problema. E quando o foco está no problema é que a carne está forte. Quando a carne está forte, o Espírito de Deus não pode operar. Porque você tem a liberdade que Deus te deu. Deus te deu o livre-arbítrio. Aí quando você jejua, você está falando assim, eu quero que a minha carne enfraqueça. O Espírito de Deus. Aí a ferramenta aparece. Você já passou por essa situação? Você está num rolo, cara, precisa fazer alguma coisa. Aí procurando uma saída, procurando uma saída. Quando você está no campo da boa esperança, assim, o negócio parece que não vai. Você fala, meu Deus, tem misericórdia. Tum, você fala, nossa, cara. Estava na minha cara o negócio, eu não enxergava. Não era Deus que estava te deixando cego. São os problemas da vida que estão te deixando cego. Não era Deus que estava obstruindo o teu intelecto. É o problema que obstrui o nosso intelecto. Muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa falta de humildade. E humildade, por gentileza, mais uma vez eu vou recobrar a tua inteligência. Não é andar mal vestido. Ser humilde não é andar sujo. Ser humilde não é abotoar a camisa errada ou pôr uma gravata mal colocada. Isso é relaxo. Ser humilde não é andar com o cabelo despenteado ou não ter cabelo. Ser humilde é depender de Deus todos os dias. Aí você fala assim, eu não tenho condições, mas o meu Deus tem condições de fazer na minha vida. E quantas vezes na vida que nós não somos humildes? Quantas vezes que está chorando lágrimas de sangue, era só pedir perdão. Não peço, porque comigo é assim. Vai assim, vai para o inferno assim. E muitas vezes reconhecer o erro é apenas um sinal de inteligência, não é fraqueza, viu? Fraqueza é estar se denigrindo, acabando com a vida, acabando com a saúde, acabando com a empresa e não ter coragem de falar assim, Senhor, me ajude que eu estou precisando da tua ajuda. E geralmente quando a nossa carne está forte, nós não fazemos isso, porque Satanás já entrou dentro da nossa mente e está conduzindo a nossa vida. E porque nós permitimos, porque o medo foi maior. Quando ele recebeu a notícia do medo, ele falou assim, jejum. Quando ele viu que era alguma coisa que estava além do que as suas mãos poderiam fazer, ele falou, jejum, é a melhor coisa para nós sairmos.
E quantas vezes na vida que nós não temos buscado a Deus e não temos deixado Deus agir nas nossas vidas, porque a nossa carne está maior. E quando a nossa carne está maior, quando o medo está maior, as pessoas não ouvem o que Deus está falando. Por isso que muita gente vem na igreja. Tem gente que desiste de vir à igreja, né? Porque acha que é o pastor que está errado. Ah, precisa fazer uma oração forte. Eu já ensinei, pessoas que querem fazer oração forte, fio o dedo na tomada. Aqui, todas as tomadas vermelhas, 220. Pega 2 fiozinhos, enfia lá e segura e ora. Pronto. É uma oração forte. Vai dar choque em você. Porque Deus não quer dar choque em você. Deus quer que você haja com a tua inteligência. Você faça a tua parte, que Ele faz a dele. Você sabe o que aconteceu? Quando eles receberam aquela notícia, eles colocaram o rosto em terra. Quando você ora com a cabeça no chão, o rosto todinho no chão, os braços estendidos, é sinal de adoração. Porque você fala assim, eu não tenho mais o que fazer, só Deus pode fazer na minha vida. Adorar é isso. Adorar, desculpa, viu? Adorar não é simplesmente cantar. Cantar é a expressão de louvor da alegria daquilo que nós estamos querendo passar para o nosso Deus. Adoração é dependência total de Deus. Quem adora fala assim, Senhor, não sei nada, a minha profissão eu não sei nada, na minha vida eu não sei nada, o Senhor sabe tudo e o que o Senhor puser na minha vida eu vou fazer e vou fazer bem feito. Esse é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não vai procurar soluções, ele vai procurar jeito de agradar a Deus. Lembra Paulo e Silas? Preso, apanharam, feito cachorro magro, preso pelo pé, pela mão, no tronco, no subsolo, do subsolo, do subsolo. Não tinha saída para eles. O que eles fizeram? À meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus. No meio do problema que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo? Feche teus olhos um pouquinho.